Uma grande transição na evolução da vida ocorreu quando os primeiros mamíferos evoluíram de uma linhagem de répteis. Essa mudança começou durante o período Permiano através do grupo Synapsidius. Os Synapsidius foram a primeira megafauna terrestre do mundo, mas a grande maioria desses gigantes estavam condenados por um momento quando a vida quase terminou. No entanto, alguns sobreviveram, mantendo-se discreto entre os dinossauros. E agora, nosso mundo é dominado por mamíferos por causa de um tempo em que os primeiros sinapsídeos regrediram de tamanho para se adaptarem a um mundo dominado por lagartos gigantes. Após os eventos que marcam o fim do período carbonífero há cerca de 299 milhões de anos atrás, o supercontinente Pangeia agora apresentava extremos climáticos e ambientes severos devido ao seu vasto tamanho. As exuberantes florestas pantanosas do Carbonífero foram gradualmente substituídas por coníferas, samambaias e outras plantas resistentes à seca. E foi nesse período em que as primeiras árvores modernas desenvolveram a fotossíntese. A paisagem era praticamente sem vida e havia desertos imensos maiores que o Saara moderno. Por outro lado, a biodiversidade das águas do Permiano era simplesmente espetacular. Você iria adorar mergulhar nos mares desse período. Um ecossistema cheio de comunidades de recife com fugas que floresceram e trouxe o cenário perfeito para peixes, cefalópodes, crustáceos e amonitas. Na Terra, os primeiros répteis andavam sobre 4 patas e estavam bem posicionados para o novo ambiente. 2 grupos importantes de animais dominaram a paisagem do Permiano: Synapsidius e Sauropsidius. Os Sauropsidius tinham 2 aberturas no crânio conhecidas como janela temporal e eram os ancestrais dos répteis, incluindo dinossauros e pássaros. Já os Synapsidius tinham crânios com uma única abertura temporal. E embora fisicamente semelhantes a répteis, esse grupo de sinapsídeos durante o Permiano começou a desenvolver traços muito interessantes, que mais tarde deu origem aos primeiros mamíferos. Esse grupo era muito diversificado, e os membros mais primitivos eram os pelicossauros, que ainda assim tinham uma aparência de réptil, e foram os primeiros a serem de grande porte, variando de 3 a 6,5 metros de comprimento. Dimetrodon é um exemplo desse grupo. Sendo de sangue frio, eles tiveram que encontrar maneiras de lidar com as grandes variações diárias de temperatura. E por isso, tinham estruturas semelhantes a velas em suas costas, que teriam atuado como trocadores de calor, pegando o sol pela manhã para ajudar a aquecer essas criaturas preguiçosas. Apesar de sua aparência de lagarto, pesquisas recentes indicam que o crânio, as mandíbulas e os dentes do Dimetrodon estão mais bem relacionados aos crânios dos mamíferos modernos do que de répteis. Os pelicossauros, como Dimetrodon, sobreviveram até 271 milhões de anos atrás, quando a Terra estava passando por um momento de variações nas temperaturas globais e a paisagem estava drasticamente sendo transformada. Eles precisavam de um clima úmido e quente para sobreviver, mas eles não estavam conseguindo mais lidar com as diferenças termais que estavam sendo muito severas, e mais tarde, um outro grupo da classe Synapsida começou a desenvolver novas características. Esses são conhecidos como os Therapsidios. Os Therapsidios encontraram uma solução interna para se manterem aquecidos. Esses répteis ancestrais mais próximos da linhagem de mamíferos atuais eram metabolicamente ativos e podiam sobreviver às duras regiões do interior da Pangeia. Os Therapsidios floresceram após 270 milhões de anos atrás, e eles se diversificaram em várias formas estranhas e diferentes, variando de comedores de carne com presas especializadas e herbívoros desajeitados. Esses animais eram muito mais próximos dos mamíferos. Suas pernas ficavam embaixo do corpo, o que lhes dava a postura mais ereta, típica dos mamíferos quadrúpedes.
Eles tinham mandíbulas mais poderosas e mais diferenciação dentária. Os crânios fósseis mostram evidências de bigodes, o que indica que algumas espécies tinham pelos e eram endotérmicos. Hoje, apenas pássaros e mamíferos são capazes de produzir seu próprio calor corporal. Isso é conhecido como endotermia, e quando eles mantêm as altas temperaturas estáveis, isso é conhecido como homeotermia. A combinação de ambas essas características, endo-homeotermia, apareceu pela primeira vez nos terapsídeos, os ancestrais reptilianos mais próximos dos mamíferos. Todas essas características vieram em um grupo em particular dos terapsídeos, os sinodontes. Os sinodontes que vieram na última parte do Permiano eram mais rápidos, menores e provavelmente de sangue quente com coberturas de pelos isolantes. Isso foi uma vantagem que fez com que os mamíferos mais tarde fizessem sucesso. Não apenas isso, mas por serem menores, eles aproveitaram do solo para fazer suas casas e se manterem longe de predadores. Mas o mundo em que essas criaturas pequenas viviam estava condenado à maior catástrofe natural mais devastadora que a Terra já presenciou. Essa extinção em massa quase acabou com a vida na Terra como a conhecemos. O período e a era paleozoica chegaram a um fim calamitoso há 251 milhões de anos atrás, marcando uma linha divisória biológica que poucos animais cruzaram. Estima-se que a extinção do Permiano, o pior evento de extinção da história do planeta, exterminou mais de 90% de todas as espécies marinhas e 70% dos animais terrestres. Talvez uma combinação de fatores fosse o culpado, mas seja qual for a causa, novos animais e novas plantas evoluíram para preencher os ecossistemas vazios. Os sauropsídeos agora assumem o controle da Terra, principalmente na forma de dinossauros. Isso é uma prova de que a morte cria oportunidades porque os sobreviventes ocupam nichos vagos. Os ancestrais dos mamíferos agora sobrevivem como pequenas criaturas noturnas que persistiram por toda a era dos dinossauros e voltaram a se diversificar após a grande extinção dos dinossauros não aviários. Então, eu e você estamos aqui agora para contar essa história graças a essas criaturas pequenas que vivenciaram nesse mundo há mais de 250 milhões de anos atrás e sobreviveram a dois grandes eventos de extinção em massa. E muitas de nossas características que temos agora, como pelos corporais e cabelo, são graças a essas adaptações que eles tiveram no passado distante.